Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. É a causa, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E é a causa de estarmos aqui. Posso ver no rosto de cada irmão uma porção de fé, graças a Deus. Isso é bom, isso nos contagia, isso é bom para nossas almas. Amém? Quero novamente agradecer pastor Val, juntamente com sua esposa, por nos convidar, nos confiar essa responsabilidade de trazer aqui uma porção da palavra do nosso Deus. Deus já falou desde o início, desde a oração inicial, os louvores. Deus tem falado com a saudação dos amados irmãos e continuará a falar porque Ele é Deus. Ele quer alimentar nossas almas. E nossas almas é alimentada, nosso espírito é alimentado pela doce palavra do Senhor. Amém? Prometo para os irmãos que serei breve. Farei um resumo aqui, praticamente, do que já foi falo, né? Até mesmo porque o tempo também não espera. E Deus tem pressa com a sua palavra. Amém? Vamos ver a palavra do Senhor que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Louvado seja Deus. Depois nós vamos estar lendo na sequência, ainda no capítulo 2, o versículo 32 a seguir. E depois, rapidamente, o capítulo 3, versículo 19. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus para sempre. A palavra pura do Senhor, ela nos diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Capítulo 3, o versículo 37, versículo 19, para concluir. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E enviei-lhe a Jesus, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, e desde o princípio. Amém. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós lemos a palavra do Senhor. Antes de dar início aqui o texto que foi lido, antes de fazer os comentários e fazer o discurso, eu quero dizer que eu também, como os demais irmãos, sou homem sujeito à mesma natureza, tenho as minhas limitações e também sou falho,
Estou aqui pela graça, misericórdia e bondade de Deus. Então, portanto, o que eu li e que vou explanar, não vem de mim. É da própria palavra de Deus que nos exorta, que convida a buscar a presença do Senhor, santificar cada vez mais, para que possamos estar perto do Senhor, porque o dia está próximo. Amém? Então, nós lemos aqui num texto, Atos dos Apóstolos, os atos que os apóstolos fizeram depois da vinda de Cristo, depois da ressurreição de Cristo. Atos dos Apóstolos continua. Atos dos Apóstolos continua dando sequência à obra bendita do nosso Deus. Porque Jesus havia falado para eles: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho, o evangelho a todas criaturas. Portanto, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Irmãos, a Bíblia sempre fala de salvação. Desde o início, desde o pecado, quando se originou lá no Éden, começa a se falar a de salvação. Eu, em outrora, quando eu não conhecia a palavra de Deus, quando eu não tinha Deus, eu não entendia sobre essa tal salvação. E o que é salvação? Para que salvação? Eu me perguntava. Perguntava aos meus pais, mas eles não puderam responder porque eles não conheciam a palavra do Senhor. Eles me explicavam através do conhecimento tradicional que eles tinham, que era contrário à palavra do nosso Deus. Então, depois, com o tempo, o Espírito Santo me ensinou, me direcionou e especificou a respeito da salvação. E eu pergunto para os irmãos, como não falar de salvação se não falar também de condenação? Como falar do céu e também não falar do inferno? Como falar de Deus e não falar do inimigo das nossas almas? Como? Porque um é oposto do outro. E assim é a palavra de Deus. Porque Jesus, em todo o tempo, ele nos ensinou, pregou, falou, e falou muito dessas coisas espirituais, falou do céu e também falou sobre o inferno, que é o lugar de punição, como a Bíblia nos ensina. Então eu compreendi. Quando eu compreendi pelo Espírito Santo de Deus, veio o temor sobre mim. E foi esse temor que me fez decidir tomar essa decisão de crer em Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, se converter e batizar. Porque foi através do texto que eu entendi que tinha que fazer mudanças na minha vida. Porque eu cria em Deus, como os demais crerem hoje. Mas eu não fazia a vontade de Deus. Eu fazia as minhas vontades particulares. E a maioria delas eram negativas diante do meu Deus. Eu fazia as minhas vontades, que era, como os irmãos falou, adulterar, mentir, ruaçar, beber, era um beberrão, e muitas coisas ilícitas que desagradavam ao Senhor. Até eu entendi pelo Espírito Santo que Deus me agraciou, me dando a oportunidade de chegar a Ele através da convenção, do batismo, e que eu tinha e tenho que permanecer fiel até o fim. O povo compungiram-se em seu coração. O coração do povo se delatou e sensibilizaram da palavra e receberam de bom grado, assim o texto nos fala. Apesar que muitos que estavam aqui zombaram dizendo que eles estavam bêbados. Por tal hora estavam fazendo aquele discurso. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: não, irmãos, o que está acontecendo aqui é cumprimento da palavra de Deus. Nós não estamos bêbados, nós estamos pregando a palavra de Deus. Mas quando eles começam a discursar, a Bíblia diz que ali havia várias nações, vários povos e várias línguas. Até nação do Egito, até povos do Egito estavam ali. Árabes, estavam ali pessoas da Mesopotâmia, dos forasteiros romanos, crentes árabes e muitas nações estavam ali.
Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, quando ele prega a palavra, a Bíblia diz que cada um deles ouvia em suas próprias línguas. Amém? Porque o intento do Senhor, a vontade do Senhor, o objetivo do Senhor é que todos se salvem e venham ao arrependimento. Entendemos que estamos na maravilhosa graça de Deus. O que é graça, irmão? Favor imerecível. Nós não merecia e nem merecemos. Nós estamos aqui por causa da graça, bondade e misericórdia do Senhor. Mas apesar da graça, é necessário manter alguns padrões bíblicos para alcançar a salvação. Porque o mesmo Tiago diz, vê de mão, que a fé vem pelas obras. Vê de irmão que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Entendemos pela palavra que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. É claro o texto. As boas obras não salvam, mas as más obras as condenam. E nós temos que ter muito cuidado com isso. De uma vez que eu sou salvo pela graça de Deus, agora eu tenho que manter as boas obras porque faz a vontade do nosso Deus. Quando Jesus escreve cartas para a igreja da Ásia através de João, ele requer de cada um ali: eu conheço as tuas obras. Está tolerando o espírito de Jezabel dentro da igreja. Se converta, se não venham a ti. Para outra igreja ele dizia: conheço as tuas obras, nem é quente nem é fria. Quem me dera fosse quente ou fria, és morno, da minha boca te vomitar-te-ei. Arrepende-te. E Mateus, ele detalha sobre o ministério de Jesus. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele deixa claro. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O reino do céu é chegado para cada um de nós através do arrependimento. O povo compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro: o que faremos, irmãos, para ser salvo? E foi o que Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós, para que os vossos pecados sejam apagados, e aí vem o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Não tem como ter salvação se não tiver arrependimento. O arrependimento sincero que sai, nasce, gera do coração. Arrependimento daquilo que é negativo. O Espírito Santo já descortinou, clareou nossa visão espiritual. Agora entendemos o que fazíamos era errado. Agora é necessário deixar a prática negativa. Porque Jesus disse que aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio o frio, veio tempestade, como já foi dito aqui, e não derrubou aquela casa e não vai derrubar a sua casa, porque está afirmado na rocha através da prática da palavra de Deus. Não adianta ler, ter conhecimento e não tiver a prática da palavra. Jesus deixou claro: aquele que me ama, guarda o quê? Os meus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o povo pergunta a Pedro: o que faremos, irmãos, para ser salvo? O que devemos fazer? Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos e seja batizado. Estes são os padrões bíblicos que cada um de nós temos que manter, através da graça e misericórdia de Deus, para poder alcançar a salvação. Se converter, fazer mudança de vida, deixar as coisas erradas, ilícitas, que desagradam ao Senhor, e fazer o que agrada ao Senhor, o que é certo. E o que mais que eu tenho que fazer? Batizar no nome de Jesus. Para quê? O texto deixa claro: para que os nossos pecados sejam apagados. O apóstolo Paulo chegou a dizer: quando nós mergulhamos na água, morremos com Cristo. Quando levantamos, ressuscitamos com Cristo. O batismo é a remissão dos pecados. É de suma importância cada um de nós batizar em nome de Jesus Cristo. O batismo é tão importante que a Bíblia diz que lá no Velho Testamento, 1 Coríntios, capítulo 10, 5, se eu não me engano, diz que aquele povo de Israel, eles foram batizados quando passou sobre a nuvem, sobre as águas, em Moisés. Moisés era uma figura típica de Cristo, que apresentaria o Cristo, que batiza com água, batiza com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Então, irmãos, é necessário se converter, batizar. E o que mais? Permanecer fiel até o fim.
Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Foi como o irmão Val falou aqui, com lágrima nos olhos. O céu é muito fino. Não é de qualquer forma, irmão. Há regras, há normas, aos mandamentos do Senhor, a graça do Senhor. Porque nós estamos na graça, não é porque eu estou na graça que eu vou justificar pecado. Porque eu vejo muitos banalizando a graça de Deus. Tem adultério, não, a graça cobre. Está em mentira, a graça cobre, não. A graça que nós não merecia e nem merecemos. Mas Deus, com o seu amor, nos fez filho dele, nos fez filho novamente. Mas de uma vez que eu creio, agora é necessário obedecer. Porque a própria palavra diz, o obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Deus nos exorta através desse texto. Antes da início, eu quero fazer uma retrospectiva lá no Velho Testamento, porque Deus fez o ser humano a sua imagem e semelhança, com o objetivo de ser salvo, de morar com Ele, viver com Ele eternamente. Essa é uma das melhores promessas. Essa é uma das promessas de Deus para nossas vidas. Além de bênção, além da cura, além do milagre, viver com Ele eternamente. Pode dar glória a Deus, irmãos? Louvado seja Deus. Viver eternamente com Deus. Ele não fez o homem para morrer e se acabar. Isso não saiu do coração de Deus. A palavra de Deus nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus bailava sobre a face da terra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu o Senhor Deus que a luz era boa, fez Deus separação entre luz e treva. A luz o Senhor Deus chamou de dia. As trevas Deus chamou de noite, foi a tarde, a manhã e o dia primeiro. O segundo dia, terceiro dia, Deus fez muitas coisas maravilhosas para o homem, para nós. Fez todo tipo de animais viventes, alma vivente, animais que voam, animal que não voa, animais répteis, todo tipo de animais. Depois fez a separação entre a terra e o céu, entre as águas, e assim foi fazendo. E depois, mais adiante, no capítulo 2 ainda, a Bíblia diz que sai, nasce, gera no coração de Deus o desejo de fazer o homem sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus olha para alguém que está ao seu lado e diz, agora façamos, eia, vem e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que coisa linda. Eis aí o sonho de Deus. O sonho de Deus. Deus também tem sonho como nós temos sonho. O desejo de Deus, o sonho de Deus é que todo ser humano se salve. Todo ser humano viva com Ele eternamente. Mas com pena e tristeza, irmão, eu sou obrigado a falar para os irmãos, o sonho de Deus não vão se cumprir, nem milhares e milhões de pessoas que não vão ser salvas, infelizmente. Mas a boa nova é que Deus, sonho de Deus, vai se realizar na vida de muitos, porque crerem busca a sua face. E a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus, o homem sua imagem e semelhança. Deus fez um homem com a matéria, depois da matéria feita, Deus assopra em suas narinas e o homem passa a ser alma vivente. Ali o Senhor Deus fez transferência naquela matéria, colocando-se corpo, alma e espírito. Nós temos corpo e alma e espírito. Nós temos 3 composições especiais que Deus colocou em nós: corpo, alma e espírito. O animal só tem corpo e alma. E nós temos uma composição a mais, corpo, alma e espírito, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Os animais não são semelhança de Deus, mas nós somos imagem e semelhança de Deus, porque nós temos corpo e alma e espírito. Nós somos seres humanos racionais. Nós conseguimos compreender desde a idade, já entrando na fase de jovem, nós já entendemos, nós já sabemos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Então assim Deus fez o homem sua imagem e semelhança. No capítulo 2, Deus já começa a dar suas ordenâncias para aquele homem. Depois Deus faz Adão cair num profundo sono, como os irmãos já conhecem a história de Gênesis, a origem dos céus e da terra. E como se Deus anestesiasse Adão em um profundo sono, e ali lhe tira uma da sua costela e faz uma mulher para Adão. Eu posso, irmão Leto, imaginar a alegria de Adão quando ele acordou daquela anestesia, daquele sonho,
e vê a sua disjuntura. Ele diz: eis aqui é minha mulher, osso dos meus ossos. Portanto, que Deus ajuntou, que o homem não se separe. O homem deixa pai e mãe, unir-se a sua mulher, os dois agora serão só um. Olha que presente Deus nos deu ao homem e também à mulher, porque Deus é maravilhoso. Amém? Adão morre porque pecou, desobedeceu juntamente com Eva. Da descendência de Adão vem um homem chamado Noé. E a Bíblia diz que Noé era perfeito, era justo nas suas gerações, porque Noé andava com Deus. Olha que coisa linda. Noé andava com Deus. E nós estamos andando com Deus, irmão? Vamos perguntar para cada um no particular e vamos responder para nós mesmos. Nós estamos andando com Deus, porque essa é a vontade do Senhor. E para andar com Deus tem que ter essa mesma característica de Noé: ser justo e perfeito em suas gerações. Amém? Louvado seja Deus. Da descendência de Noé vem um homem chamado Tera. Da descendência de Tera vem Abraão, homem também justo, homem de fé. Da descendência de Abraão vem Isaac. Da descendência de Isaac vem Jacó. E de Jacó, a Bíblia diz que Deus forma a nação de Israel. Era Jacó, depois passou a ser Israel. Aqui Deus está, irmão, cumprindo o que ele prometeu a Abraão, que da descendência de Abraão, toda a família da terra seria bendita. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Mas, irmãos, o plano de Deus continua, a bondade de Deus, o sonho de Deus continua para salvar a raça humana, todo ser humano na face da terra. Louvado seja o nosso Deus para sempre. No livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós vemos Deus preservando a nação de Israel, estabelecendo normas, estabelecendo preceitos, estabelecendo as leis e seus mandamentos, a fim de Israel obedecer, para que se cumprisse a promessa de entrar na terra de Canaã e assim fazendo-se a vontade do Senhor. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Mesmo com os conceitos, as normas, as leis e os mandamentos do Senhor, encontra-se Israel uma nação contaminada, porque não obedeceu. Já havia pecado diante do Senhor, que fez a sua imagem e semelhança. Israel aqui agora está todo contaminado, cheio de abominações. Israel, ele não espera Moisés descer do monte com os mandamentos, vira as costas para Deus e agora faz um bezerro de ouro para ele. Olha só, que situação. E depois, mais na frente, nós vemos, irmão, as abominações dentro do templo do Senhor, lá em Ezequiel, capítulo 8. A nação de Israel vira as costas para Deus e faz o bezerro de ouro. A Bíblia diz, no capítulo 32, que ali eles tiram os percentes da mulher, os percentes, os que pertenciam, as coisas que pertenciam, as joias, e ali Arão, já manipulado pelaquela nação rebelde, faz dentro do fogo, e ali a Bíblia diz que sai um bezerro de ouro. O próprio Arão, como líder, ele fala para aquele povo: ó, aí o seu Deus, esse que vai tirar do deserto. Ali eles fazem festa, ali eles ficam todos despidos e assim peca gravemente contra o nosso Deus. Mas mesmo assim, com tanta perversidade, abominação, o sonho de Deus de salvar a nação continua. Deus fala com Moisés que ia destruir toda aquela nação e da descendência de Moisés ele ia formar outra geração, outro povo. Só que Moisés era um líder forte, amoroso e intercessor. Moisés aqui cai de joelho, agora vai interceder pelo povo. Senhor, foi o Senhor que fez esse povo. O que vão falar do Senhor? Não aguentou com esse povo, trouxe esse povo aqui só para matar aqui no deserto. Então, se o Senhor não perdoar esse povo, então risca meu nome no livro da vida. Olha aqui, liderança forte. É assim que tem que ser a liderança entre nós. Amor pelas almas. Por isso nós vamos entender que Deus preferiu mesmo Moisés, a princípio, que ele diz: não, Senhor, não manda eu não, porque eu não sei falar, eu não sou homem eloquente, envia outro por tua mão. E o Senhor Deus diz: eu sei que Arão fala muito bem, mas eu estou mandando, não é tu, Moisés. E Moisés foi com toda a sua humildade, e assim foi um grande guia do povo de Israel.
Mas mesmo assim, irmãos, Deus manda o povo levantar e seguir, mas foram mortos 3.000 almas dentro do povo de Israel por causa dessa abominação. É claro que aqui estava na lei, olho por olho e dente por dente. E aqui Deus estava punindo Israel. Foi a maior tristeza para aquele povo. O próprio povo de Levi foi obrigado a desembainhar sua espada e matar os seus próprios companheiros, seus próprios irmãos, seus próprios filhos. Que situação chegou a Israel? E continua, Deus levanta outro líder, e assim Deus vai salvando Israel a trampos e barrancos. No capítulo 8 de Ezequiel, a Bíblia diz que o povo torna a se contaminar, e agora é dentro do templo do Senhor. A Bíblia diz que Ezequiel está sentado com os anciãos na sua casa, e ali, a Bíblia diz que os céus abrem, Ezequiel tem visão de Deus, uma mão desce sobre ele, puxa pelos cabelos, olha a expressão bíblica, puxa pelos cabelos, leva até lá em Jerusalém e mostra a abominação que o povo de Israel estava fazendo. A Bíblia diz que o povo está ali assentado, mulheres estão ali sentadas dentro do templo chorando por Tamuz, que era um ídolo pagão da época. As mulheres estavam chorando porque acreditava-se que Tamuz era o que trazia a chuva para florir o campo, produzir o alimento e fazer manutenção econômica para Israel. Olha que situação. Israel vira as costas para Deus e agora está adorando deuses. Enquanto isso, tinha 70 homens virados as costas para a parede, virado as costas para o templo, olhando para a parede, porque ali havia figuras de répteis, de todos os animais, de todos os répteis ali, e além disso havia Deus por todo lado, aqueles homens estavam adorando aqueles deuses. Deus manda Ezequiel cavar um buraco na parede, olha para o outro lado e vê outras abominações maiores dentro do templo do Senhor. Que abominações é essa? A Bíblia diz que ali agora havia 25 homens ali, 5.000 homens, 25 homens ali, adorando o sol. Aqueles homens viram as costas para o templo e agora está adorando o sol. E assim Israel continuava contaminando, Deus providenciando o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que Israel se contamina e está todo contaminado. E aí onde Deus fala que Deus olha de cima para baixo e não vê um justo sequer. Romanos 3,10 diz, não há um justo, sequer um justo sequer. A Bíblia diz que todos estavam destituídos e afastados da glória de Deus. Mas aí, Deus continua com o seu sonho, com a sua vontade de salvar o ser humano. Então, através do profeta Isaías, ele já profetizava acerca do Cristo. Isaías 7,14, ele diz, Deus promete o Salvador. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dá luz a um filho, e chamará o seu nome Manuel, e traduzido é Deus conosco. Desde aí Deus já estava providenciando, porque Deus havia falado para Adão, para o próprio diabo, que fez Eva mais Adão pecar, que da semente desse ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente, a cabeça do inimigo. Então, Isaías 9,6, Deus torna a prometer o Salvador. Porque um menino nos nasceu e um filho nos se deu. Louvado seja o Senhor. E o principado está sobre os seus lombos. Ele será chamado Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Amém? Mateus 1,18, a profecia se cumpre. Jesus nasce, vem o Salvador. Aí a Bíblia diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntar, achou-se concebido pelo Espírito Santo. José, seu marido, como era justo, não quis difamar e deixou secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo, José, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Dará à luz um filho e chamará o seu nome, Jesus Cristo. É que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Salvará o seu povo do inimigo? Não, a Bíblia não expressou assim.
De quem? Salvará o seu povo dos seus pecados, irmão. Então, irmão, quem nos condena não é Deus e nem o próprio diabo, embora ele acusa, e ele deseja, e ele ajuda a pessoa a se perder. Mas quem a Bíblia diz, quem nos condena é os nossos próprios pecados. E aqui onde abre a revelação do texto, que é necessário se converter, batizar em nome de Jesus, para perdão dos pecados e permanecer fiel até o fim. Então entendemos pela palavra que desobediência é desnaturada, sem arrependimento, leva o homem à condenação. Mas Deus não quer condenar. Deus quer salvar, por isso enviou Jesus Cristo. Por isso enviou o seu único filho, como está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho, único e verdadeiro, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que devemos fazer para ser salvos? Nós devemos fazer a mesma pergunta que aquele povo fizeram ali em Pentecostes. Que Pedro também responderá, o mesmo Espírito Santo que respondeu a Pedro, que falou através de Pedro, falarás também em nós. Se convertei-vos e seja batizado em nome de Jesus, para que os vossos pecados não sejam apagados e aí venha um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Amém?